Eu vou conversar com a Juliane Martins, ela tem 23 anos, tem um filho de 4, o Bernardo, e a Juliana investiga se o Bernardo tem ou não autismo. Ela ainda está nesse processo de descoberta. Juliana, então já quero agradecer a sua participação na Educadora. Conta a sua experiência pra gente. Quais foram os primeiros sinais que você detectou no seu filho que fez você a levá-lo em um médico para investigar se ele tem ou não autismo? Bom, boa tarde, Nani. Agradeço pela oportunidade. Vamos lá. O Bernardo, desde 1 ano de idade dele, ele começou a apresentar alguns sinais, né? Que a gente começou a ficar com uma interrogação. Por quê? Né? É normal, não é? Seria uma característica dele ou não? Alguns sinais foram... ele tem uma tolerância sobre som alto, ele não gosta muito, cores vibrantes, interação social... quando ele conhece alguma pessoa, ele vê alguma pessoa que não é do convívio dele, ele se esconde, ele fugia, ele não conseguia ter esse convívio. Também algumas coisas sobre alimentação, tá? Ele tem bastante tolerância quanto à alimentação, ele não gosta de nada que tem molho, tudo tem que ser bem sequinho, cores, não pode ter nada cor muito forte, sempre alguma cor mais apagadinha, né? Vestuário também, roupa, alguns tipos de tecido, ele não gosta que coloca, né? E aí a gente começou a ver tudo isso e falou assim, será que é normal? Aí a gente encaminhou até um profissional. A escola também foi muito fundamental, tá? A diretora da escola passou um comunicado pra gente de como ele ia na escola. Ele não obedecia, ele não interagia com outras crianças. Quando ele tinha contato com crianças da mesma idade, ele não brincava, ele imitava a criança. E a gente via que ele tinha uma diferença das crianças da mesma idade dele, ele não seguia um padrão. Então, com esse caminhamento dela também, da diretora da escola, a gente procurou um profissional, começamos com o neuropsicólogo, passamos com a psicóloga, a pediatra, a fono também, né? E aí a gente começou a investigar esse possível diagnóstico do Bernardo. Bom, e o resultado até agora? A princípio, ele tem um leve autismo. Como que vocês estão tratando a situação no momento? Bom, a princípio é o seguinte, ele não tem um diagnóstico fechado ainda. O autismo ele demora muito tempo para ser fechado o diagnóstico. Porque você tem que analisar bastante características para não passar um diagnóstico errado para a criança. Às vezes a criança é hiperativa, às vezes a criança tem o diferencial dela, nenhuma criança é igual a outra. Então demora bastante. Então a gente está agora investigando isso, tá? Passando com os profissionais e fazendo o tratamento, o acompanhamento. Isso demora um tempo que, por enquanto, a gente ainda não tem nenhuma noção de quando isso vai terminar. Bom, mas ele tem que tomar remédio ou não? É mais assim o dia a dia, a forma de vocês lidarem com ele? O autismo é totalmente psicológico. Acredito que só um nível muito alto você precisa de uma medicação, né, para acalmar e etc. Como o nível dele é bem leve, então é mais psicologicamente que a gente tem que tratar. Forma de falar, forma de agir, locais onde a gente tem que levar ele, o jeito que você conversa com a criança e tenta impor tudo isso que é diferente. Você tem que diferenciar se ele tá fazendo uma birra ou se ele tá numa crise. Porque ele tem. Às vezes você vai num supermercado, ele vê alguma coisa, você tem que tentar diferenciar se ele tá fazendo a birra porque ele quer aquilo ou porque ele realmente está numa crise de um lugar diferente, um ambiente diferente, com pessoas diferentes, barulho, som, cores, tudo isso. E já dá para vocês saberem, com essa idade, enfim, com que vocês já investigaram, que tipo de adolescente ele vai ser no futuro, o homem que vai ser o Bernardo? Eu pergunto assim, em termos de socialização, este grau leve de autismo pode influenciar na socialização dele, por exemplo, ao arrumar um emprego, relacionamento com as pessoas. Já dá para saber isso nessa fase que ele está? Ou o futuro, Ju, é muito incerto ainda? O futuro ele é incerto, Nani, mas assim,
provavelmente o Bernardo será aquele adulto que vai ser totalmente metódico. Ele sempre vai ser dependente de uma rotina. Ele vai ter que acordar naquele horário, fazer aquela tal coisa, as coisas dele vão ter que ser arrumadas de uma certa forma. A gente percebe que hoje, se ele sai da rotina dele, é toda uma programação. Quando ele sai da rotina dele, assim, ele tem muita crise, assim, fica muito ansioso, ele soa, ele fica nervoso. Então, a gente sempre tenta manter ele uma rotina. Então, acredito que no futuro ele vai ser um adulto que vai depender totalmente da rotina dele. Quando vocês receberam a notícia, você, como mãe, o pai, vocês são separados, mas são muito presentes na vida do Bernardo. Qual que é o impacto assim de receber uma notícia, mesmo sendo um autismo leve, enfim, e tudo indica que o Bernardo possa ter uma vida relativamente normal, mas como é que é essa sensação, Ju? Olha, Nani, eu tentei ver do jeito mais positivo possível, tá? Em nenhum momento eu falei, meu Deus, e agora? Não, eu falei assim, vai tudo se resolver. Eu acredito que também, já era perceptível que se tivesse realmente, seria uma coisa leve, não é uma criança como outras, normal, como você lida com outras crianças, tem as suas particularidades. Mas eu falei assim, bom, também não vai ser uma coisa tão difícil de se lidar. Então eu vou tentar ver o mais positivo possível para a gente poder lidar com a situação. O pai dele também é super presente, eu não tenho o que falar, ele ajuda em 100%. Ele foi uma das pessoas que, assim, a princípio, que teve o gatilho de será que olha, eu acho melhor a gente investigar, eu acho melhor a gente procurar. Ele foi uma das pessoas das primeiras, se não a primeira, que teve essa ideia de será ou não. Então a gente, assim que chegou a notícia, corremos atrás dos profissionais, e desde então a gente está assim, sempre positivo, e o máximo tentando entender o lado dele, porque ele vive num mundinho paralelo, né? A cabeça dele não acompanha junto à nossa. A vida dele, ele vive um mundo paralelo dele. Então, a gente tenta, ao máximo, acompanhar essa vida dele. Bom, Ju, boa sorte, tomara que dê tudo certo e que vocês consigam realmente dar este acompanhamento, mas acho que o amor é o fundamental, né? É como você disse, essa positividade vai passar para ele, né? Com certeza, eu agradeço a oportunidade, Nani, e desejar a todas as mães aí sorte e pensamento positivo sempre.